Opa, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa live de hoje, nosso projeto 945. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre 7 passos para você abrir uma escola de esportes sem investir nenhum real. Beleza? Se esse assunto faz sentido, fica com a gente. Eu sou o Ramon, da Escolinha Lucrativa, e nós estamos... Já vou aproveitar enquanto o Instagram avisa a galera que nós estamos iniciando a nossa live. Eu já vou falar para vocês que nós estamos com as inscrições abertas para a nova Escola de Esportes, uma série de aulas totalmente online gratuitas, onde eu vou mostrar o passo a passo que professores de educação física, pessoas comuns, como eu e como vocês, estão usando para faturar de 10 a 40 mil por mês ensinando o esporte, transformando o esporte, o ensino esportivo, na sua renda principal, ou então vivendo exclusivamente disso. A nova Escola de Esportes acontece do dia 17 ao dia 21 de outubro. Quem ainda não se inscreveu e está vacilando, no link da bio, na bio tem um link, você clica lá e faz a tua inscrição. A nova Escola de Esportes, 17 a 21 de outubro. Seja bem-vindo aí, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. O Denis está por aí, o Davi Filho, o Adrian, o César, Aurélio, Márcio... Construção tá aqui, legal. Sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos falar sobre como os 7 passos para abrir uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil por mês sem investir nenhum real. Zero, nada. Nada. Parece contraintuitivo, né? Parece que não é lógico, mas é isso que nós vamos falar nessa live de hoje. Deixa eu falar para vocês então, antes de eu começar a falar sobre o nosso assunto... Eu quero perguntar, você que está aqui, de onde você é? Deixa eu ver aqui, de onde você é e qual esporte você trabalha. De onde você é e qual esporte você trabalha. Boa noite, vamos chegando. De onde você é e qual esporte você trabalha. Deixa eu fixar aqui, vou fixar aqui na live o nome da nossa live de hoje. Espera aí. De onde você é e qual esporte você trabalha. Na live de hoje eu vou falar sobre 7 passos para você abrir uma escola de esportes sem investir. É lógico que a maioria das pessoas vai perceber que isso é contraintuitivo. Não é lógico você abrir uma escola de esportes sem investir, né? Tanto que você vê muitas pessoas dizendo que invista 10, 20, 30, 50 mil ou 100 mil para você ter uma escola de esportes. E quando eu estou falando de escolas de esportes aqui, eu estou falando de qualquer esporte. Não estou falando só de futebol, não estou falando só de futsal, não estou falando só de basquete, não estou falando só de lutas, judô, não, estou falando de todos os esportes. Como você abrir uma escola de esportes em qualquer esporte. E realmente é contraintuitivo, porque nós naturalmente vamos pensar assim, para eu ter uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil, eu vou precisar investir. Mas isso é uma crença que nós temos. E eu vou mostrar para você na live de hoje que isso é uma crença que nós temos e é possível fazer isso desde que a gente quebre essa crença. Inclusive, eu fiz isso. Eu fiz isso em 2015. Em 2015 na verdade em 2014, deixa eu contar rapidinho um pedaço dessa história para você entender como que nós chegamos nessa ideia. Da onde que o Ramon tirou isso? Que é possível abrir uma escola sem investir. Então eu vou te dizer agora. Em 2014 eu trabalhava com esporte social, eu entendia o esporte como social, mas eu estava frustrado, porque eu ensinava bastante, trabalhava pra caramba e ganhava pouco. Inclusive trabalhava por hora aula na prefeitura e coisa assim, e ganhava muito pouco. E algumas coisas eu estava muito frustrado e me fizeram a buscar conhecimento, buscar informações que eu não tinha na nossa área, eu falei, cara, isso aqui é meu propósito, eu trabalho com isso, o esporte é a minha vida, o esporte me transformou, eu quero transformar a vida das outras pessoas com o esporte, só que isso precisa ser rentável para mim. Eu queria parar de ter que trabalhar em outras coisas para financiar as minhas atividades de esporte, como eu estava fazendo naquele momento. Eu fui em busca, em 2014 eu fui em busca dessas informações, e a gente já tinha escolas de sucesso, só que tudo financiado com recurso público. Então a gente tinha escola naquela época com 300 alunos, em 2 cidades, captando recurso público para aquilo, mas não tinha lucratividade.
E foi ali em 2014 que eu mudei essa chave, eu explico em alguns vídeos. Em 2015 nós construímos essa escola, na verdade em 2014, mas somente em 2015 nós começamos a ter esse resultado, que era um faturamento de mais de 10 mil por mês naquela escola de esportes. Só que daí você pode pensar, mas isso aí aconteceu com você, né, Ramon? Não, não aconteceu só comigo. Depois a gente começou a trabalhar com algumas pessoas, ensinar algumas pessoas a fazer isso, e outras pessoas também já fizeram isso. Inclusive o Renan fez isso, o Rômulo faz isso, o Thiago fez isso, o Thiago do Espírito Santo. O Thiago do Espírito Santo não era só esse o problema do Thiago, não era só a falta de dinheiro para investir. Ele não tinha lugar também. O Thiago não tinha onde fazer a escola de esportes dele. E aí, hoje, o Thiago tem um faturamento de mais de 15 mil reais e tem 6 lugares. Ele tem escola de esportes em 6 lugares. O que é mais uma prova de que é possível. E tem outras pessoas que a gente já vem conversando e através dessas ideias, desses passos que eu vou mostrar para você nessa live de hoje, essas pessoas começaram a entender que é possível sim você abrir tua escola, criar tua escola sem ter dinheiro e sem ter lugar também, né? Nós vamos falar mais sobre isso ao longo dos próximos dias. O que eu quero falar para você hoje é que, além disso ser contraintuitivo, né? Isso não é intuitivo, nós estamos vivendo um grande momento, o melhor momento do ensino esportivo. Nós estamos nesse momento, vivendo o melhor. Isso aconteceu depois da pandemia, principalmente. Outras coisas levaram a gente a ter tá vivendo esse momento, mas pós-pandemia foi o principal. Porque hoje as pessoas estão valorizando. Olha se isso não é uma questão assim interessante. Se de um lado nós temos professores de educação física, profissionais esportivos, que estão dizendo nossa profissão não é valorizada, as pessoas cortaram lá da escola horário da educação física, e as pessoas dizem, né, quem trabalha por hora aula, quem trabalha na escola, eu vejo muita gente que trabalha em prefeitura dizendo isso, pô, falta de respeito com o esporte sendo desvalorizado, as pessoas brincando com as atividades esportivas no colégio, tirando aulas, nas atividades em prefeitura, coisa assim. Se por esse lado tem pessoas reclamando que o esporte não é valorizado, por outro lado, pessoas que trabalham com escola de esportes estão dizendo o seguinte, que eu vou falar para você. Inclusive o Cassiá do Rio Grande do Sul me falou isso alguns dias atrás. Ele falou, nós estamos vivendo o melhor momento para quem trabalha e ensina esporte. Desde que a gente saiba como fazer isso. Por quê? Porque as famílias estão valorizando. Então as famílias estão valorizando, as pessoas querem esporte, estão precisando. O esporte é um remédio. Não sei se você tem filho adolescente, o Birigui está aqui, boa noite para ele. Não sei se você tem filho, criança ou adolescente. Vai no médico, você paga R$400 para ir no médico, R$300 ou R$400, vai no médico. Você chega lá, o médico diz assim, ó, o esporte manda fazer esporte, vai praticar esporte. Ou seja, o esporte é um remédio. As pessoas estão valorizando o esporte. As pessoas, as famílias. Se por um lado tem muita gente valorizando, por outro tem gente dizendo que não é valorizado. Onde é que está o problema aí? É que algumas pessoas ainda não perceberam como aproveitar esse momento. E nós estamos vivendo esse momento. Tem muita gente aproveitando. Se você perceber como fazer isso, entender como fazer isso, você vai aproveitar esse momento. Viver do ensino esportivo. Tem muita gente vivendo exclusivamente do ensino esportivo. Há 10, 20 anos, pouca gente conseguia fazer isso. Hoje, nós temos muita gente vivendo de escola de esportes, de ensinar em escola de esportes. Tá? E assim, por isso que a gente precisa aproveitar esse momento. Agora, é bom falar uma coisa. Boa noite, Vili. Até eu já pedi pra galera, me conta de onde você é e qual esporte você trabalha. De onde você é e qual esporte você trabalha. O Vili é de Salinas. Quem mais aqui? Pessoal do Bonfim, da Bahia. Pessoal da escola de futebol ali. Legal. Me fala de onde você é e qual esporte você trabalha. Então, o que acontece? O que é importante eu falar para você hoje? Porque, às vezes, quando eu falo assim, você vai ter uma escola de esportes... o Alan tá aí. Fala, Alan, tudo legal? O Alan de Hidrolândia, Ceará, do basquete, bacana. Que bom que você tá aí. Às vezes, quando a gente fala, eu vou ensinar você a ter um faturamento de 10 a 40 mil por mês com escola de esportes, muita gente cria na sua cabeça a imagem que você vai ter uma escola
super grande, uma escola enorme, uma coisa assim, né, que você começa a ficar assim complexa. E eu não estou falando disso. É bom deixar claro isso. Quando eu estou falando de escola de esportes, eu estou falando que criar uma escola de esportes é você ter uma escola, não precisa ser muito grande não para você ter esse faturamento. Você pode ter uma pequena escola. Você com uma escola de 60, 80 alunos, você já consegue ter um faturamento de mais de 10 mil por mês. Não é muita, você não precisa ter uma escola muito grande. Então, às vezes, isso assusta muita gente, mas não é. Isso, quando eu estou falando aqui que você precisa ter uma escola, criar uma escola de esportes, é criar uma escola de esportes. É simples isso. Mas por que eu falo que você precisa faturar de 10 a 40 mil com escola de esportes? Porque tem muitos profissionais da área de esportes, ou profissionais, principalmente profissionais de educação física, que ensinam, mas ainda não perceberam o potencial da escola de esportes. Quando você cria uma ideia, e eu estou falando de escola de esportes, você criar a tua ideia, a tua escola de esportes é uma ideia que é vendável, que você pode vender. Quando você cria isso, você tem o potencial de atrair muita gente para aquele lugar. Então tem professor de educação física que ensina 10, 15 alunos no contraturno escolar. Quando ele faz disso uma escola de esportes, uma ideia, um nome, uma roupa, você coloca uma roupa naquilo tudo para entregar a um consumidor. Quando você trata aquilo um negócio, você tem a capacidade de trazer, de atrair muita gente para a escola de esportes. Eu arrisco a dizer uma coisa para você que você nunca ouviu na tua graduação. Escola de esportes é a área mais rentável da educação física. Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada poder da escala, de escalar. O que é o poder da escala que a escola de esportes tem? Você pode entregar o teu produto, o teu serviço esportivo, eu chamo de produto aqui, o teu serviço esportivo, para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Quanto mais pessoas você consegue entregar esse teu serviço ao mesmo tempo, mais você tem capacidade de escala. Quando você tem uma escola de esportes, você tem essa capacidade. E não tem outra atividade na educação física, outra área da educação física que tem um poder tão grande quanto a escola de esportes. Só você imaginar. Imagina você com uma turma de 20, 30 alunos. E você dentro da escola de esportes, você pode ter 5 turmas de 20 alunos, de 30 alunos. Você pode estar fazendo isso. Não é difícil fazer isso. Porque eu já falei para você nessa live de hoje. As pessoas estão priorizando. Enquanto estão tirando horas da educação física em alguns lugares, as famílias querem pagar por esporte. Querem pagar por atividade física. E o esporte é a melhor área para isso. Então, é a melhor forma de você fazer atividade física para criança e adolescente, porque não trabalha só questões motoras e físicas, trabalha questões emocionais e afetivas também. E as famílias nunca sofreram tanta dificuldade nesse momento, quanto estão sentindo, nunca nesse assunto como estão sentindo agora. Então, o que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade agora. Só que você precisa saber como montar essa escola de esporte, como criar essa escola, essa ideia, para que você atraia mais pessoas para ali, para a tua atividade, e aí você consiga escalar, entregar teu serviço, as tuas atividades esportivas para um grande número de pessoas. Inclusive eu lembro da história da Prof. Val, não sei se ela está aqui hoje, mas ela veio esses dias aqui, acompanha nossas lives, e ela me falou aqui, ela escreveu aqui numa das nossas publicações, que ela não tinha essa visão. Ela pensava ela é professora de educação física, pensava no ensino da educação física na aula de educação física. Quando ela começou a perceber isso, ela já mudou as atividades dela e hoje ela está ganhando mais. Ela está ganhando mais ensinando esporte no contraturno escolar do que como professora. E não é só a Prof. Val. O professor Rômulo, da Bahia, ele ganha 3 vezes mais com a escola de esportes do que com o ensino de educação física, o professor de educação física. É essa oportunidade que eu estou falando para vocês e que a gente precisa aproveitar. E muita gente acha que para aproveitar essa oportunidade, eu preciso investir 10, 20, 30, 100 mil para construir a minha escola. E não é uma verdade. Tanto não é uma verdade que na última edição da nova escola de esportes, 3 pessoas vieram aqui e me falaram assim, ó, porra, professor, o que eu faço? Ó? Eu investi para construir campo de futebol. Construíram um campo, comprou um terreno, construiu o campo, e uma dessas pessoas me falou exatamente assim, eu construí o campo, com iluminação, vestiário bom, de qualidade, e eu não consigo pagar os gastos mensais.
Por quê? Muita gente acha que para criar uma escola que fatura de 10 a 40 mil reais, eu preciso ter dinheiro para investir, o investimento inicial. E aí esquece que, na verdade, são outras coisas que eu preciso fazer na escola para ter esse faturamento, que eu preciso entender. São coisas que a universidade não nos mostrou, que as pós-graduações da nossa área não nos mostram. Elas não nos mostram isso. Só que muita gente acha, pô, eu vou investir, vou construir e aquilo ali tá bom. E aí que tá o erro. Porque muitas vezes ter dinheiro para investir é um problema. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. A pessoa pensa assim, pô, eu vou juntar 20 mil reais para investir e ter minha escola de esportes. Mas às vezes é o grande problema, porque você esquece que você tem que ter outras coisas. Aí você constrói, você faz alguma coisa, você compra alguma coisa, você gasta aquele dinheiro de investimento inicial e você não consegue manter aquilo. Porque você parte do princípio que você tem que ter aquele investimento inicial, mas você não tem que ter outras habilidades. E você precisa, para você ter uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil por mês, você precisa ter outras habilidades. Inclusive é uma das confusões que você vai ouvir eu falar muito aqui. As pessoas pensam que para ter uma escola que fatura bem, que ganha bem, ela precisa ter licença XYZ, ela precisa ser formada, ter pós-graduação, sou especialista em alguma área. E isso não é uma verdade. As pessoas que vêm aqui, que estão aqui em contato com a escolinha lucrativa e que têm o maior faturamento até hoje, são pessoas que não têm licença XYZ. São pessoas que não têm uma pós-graduação, não são especialistas nada. Sabe quem são? São as pessoas que entendem a sua escola como um negócio. Entender como um negócio tem que dar lucro, eu tenho que ter controle financeiro, eu tenho que ter organização de processos, eu tenho que ter uma série de entendimentos que a faculdade não me deu, a universidade não me deu, a pós-graduação não me deu. Inclusive tem vários que têm pós-graduação, inclusive lá no Facebook, no Instagram está escrito especialista em tal coisa, que tem foto do certificado, mas que não consegue ter uma escola lucrativa, uma escola de esportes lucrativa. E tem muita gente... Por quê? Porque não sabe, porque tem os conhecimentos para dar aula, mas não tem os conhecimentos para ter a escola lucrativa. E as pessoas que eu mais vejo tendo escola lucrativa são aquelas pessoas que não estão preocupadas com licença XYZ. Embora você pode ter, não tem problema nenhum. Mas não estão preocupadas em fazer uma pós-graduação de 2 anos. Elas estão preocupadas em saber o que eu preciso entender o que eu preciso saber, conhecer para ter a minha escola, para entender a minha escola de esportes como um negócio e faturar alto. É isso que essas pessoas estão buscando. Então é esse entendimento, essas crenças que nós temos que quebrar na nossa cabeça. Faz sentido isso para você? Me fala sim ou não, se isso faz sentido para você. Se isso que eu estou falando agora se faz sentido para você. Inclusive nesse momento eu vou tomar uma água e eu já vou falar para vocês. Para você que está aqui, que nós estamos com as inscrições abertas para a nova Escola de Esportes, que é o nosso evento gratuito. Nós estamos, a nova Escola de Esportes é uma série de aulas online gratuitas que acontece de 17 a 21 de outubro agora, daqui 2 semanas. E essa série de aulas é totalmente grátis, você só precisa se cadastrar aqui. Entrar no grupo do WhatsApp, você vai receber as informações, tem alguns de vocês que já estão cadastrados. Quem não está cadastrado, termina essa live aqui porque eu vou te dar 7 passos importantes agora. E você termina essa live e vai na bio da Escolinha Lucrativa, do nosso perfil. Tem um link lá, você clica naquele link, coloca seu e-mail lá, você vai receber todas as informações, vai no grupo do WhatsApp, lá você vai receber, durante a nova Escola de Esportes, inclusive tem muito material de alta qualidade. Nessa edição a gente melhorou os materiais da última, a gente sempre faz isso, eu sempre falo isso. A gente sempre atualiza os materiais, então nessa edição a gente está atualizando os materiais. Você vai receber e-book com uma série de coisas importantes ali, interessantes, projetos, outras coisas que você pode fazer, que vão te ajudar, você vai receber gratuitamente. O link não está aqui, Vili. O link você precisa, no final da live, entrar na bio da escolinha do nosso perfil, na bio, clica ali, você entra lá, preenche lá, você vai ter acesso. As aulas são gravadas, então você vai receber a aula às 8 da manhã, 7 da manhã, você tem 2 dias para assistir aquela aula, depois ela sai do ar, tá? É assim que funciona. Daí entra a aula 2, que é a continuação, e nisso a gente tem as lives complementares é muito conteúdo, cara. É difícil acompanhar. Mas assim, ó, eu te falo, é muito conteúdo de valor. Só de acompanhar essas lives e as aulas, principalmente as aulas, porque nas aulas estão o conteúdo mais
denso, mais importante. Tá legal? Deixa eu ver se eu te falei tudo aqui, que eu vou passar para os 7 passos para você criar uma escola que fatura de 10 a 40 mil por mês sem colocar R$1 para investir. Que foi o que eu fiz, que foi o que o Thiago fez, que foi o que outros professores também já fizeram. O primeiro desses passos agora já fica ligado, inclusive já, se você quiser, já anota alguns desses aqui, você precisa anotar. O primeiro passo é entender uma coisa de uma vez por todas. Entender uma coisa de uma vez por todas. Você não precisa de local próprio para você abrir sua escola de esportes. Você não precisa de local próprio, tá? Então tem muita gente que usa isso como uma desculpa, às vezes, de dizer assim, pô, eu não tenho lugar, eu não tenho material. Geralmente, muitas pessoas, elas não querem fazer o esforço necessário, então elas arrumam uma desculpa, eu não tenho local. Você não precisa ter local. Como eu falei, o Thiago não tinha local. Hoje ele tem 6 locais. Não são dele. Mas ele sabe como vender essa ideia. Então assim, você não precisa ter local. Você precisa saber como vender a tua ideia. Você precisa saber fazer um plano para vender a tua ideia. O Exalta, o Marcelinho aqui está colocando aqui, olha só, eu vou continuar com a minha ideia, porque agora eu estou falando dos 7 passos, e no final da live eu vou abrir para a gente discutir, para a gente bater um papo, inclusive para quem quiser fazer uma pergunta e a gente responder. Se alguém quiser entrar na live, manda a solicitação, no final da live eu abro para a gente abrir e discutir, tá? Primeiro desses passos, entender que você não precisa local próprio, que o que você precisa é criar um plano que possa vender, que você possa vender para as pessoas. É isso que você precisa, tá? Então, saber vender é exatamente isso aqui, É saber como vender a tua ideia, tá? Você não pode chegar aqui e dizer, faça isso. Não, você tem que saber como vender a tua ideia para aquelas pessoas. Por isso você não precisa de um local, você precisa saber um plano, tá? Então esse é o primeiro dos passos. E ele vem junto com o segundo passo. O segundo passo esse aqui é forte, que é assim, acreditar que é possível. Acreditar que é possível. Sabe por que você precisa acreditar que é possível? Porque quando você não acredita que é possível faturar de 10 a 40 mil por mês com escola de esportes, você não faz as coisas necessárias para alcançar isso. E sabe por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso e porque eu tenho vários alunos que já passaram por isso. Inclusive o Marcel é um dos alunos que fala isso. Que ele só teve consciência disso quando ele começou a ver o dinheiro, porque ele era professor escolar, ganhava 2 mil por mês. Quando ele começou a faturar mais de 10 mil, que ele via o dinheiro na mão dele, as pessoas pagando em dinheiro, o dinheiro entrando na conta, ele falou assim, cara, agora eu tô vendo o que é isso, porque antes eu não conseguia enxergar. Quem não acredita que é possível, quem não acredita, não faz as coisas necessárias. Não consegue nem enxergar. Um professor de escola, um cara que dá aula por hora aula, uma pessoa que dá aula por hora aula, não consegue muitas vezes entender que é possível, porque não consegue ver. Não consegue enxergar isso. Então ele diz assim, inclusive hoje vem uma pessoa, talvez você que esteja aqui, você deve ter visto um anúncio meu falando da nova escola de esportes, um vídeo, alguma coisa, falando da nova escola de esportes. E uma pessoa escreveu num desses anúncios, dizendo assim, isso é impossível. Eu duvido. Inclusive algumas falam assim, isso é mentira. Por quê? Não consegue ver. O professor que trabalha por hora aula não consegue nem enxergar que você pode, não sabe nem o que é. Ter um faturamento de 20 mil reais, o dinheiro entrar na tua conta, você pegar o dinheiro, você vê aquilo. Por quê? Porque ganha 2 mil por hora aula e trabalha pra caramba, trabalha de cedo até noite, às vezes 60 horas. Então assim, cara, você só vai perceber quando você acreditar e ver que é possível. E quando você acredita, você faz as coisas que tem que ser feitas para você alcançar. E aí você não acha justificativa. As pessoas que não acreditam, elas costumam usar justificativa, né? Porque assim, eu não acredito que é possível, porque eu não vejo aquilo acontecer. Aí eu não acredito, eu não faço as coisas que precisam ser feitas. Aí, para justificar isso, eu digo, eu ensino esporte por amor. Olha só, eu já ouço essa frase há muito tempo. Tem gente que fala assim, quem ensina esporte de verdade, ensina por amor. Eu escuto essa frase de vez em quando. Quem ensina esporte de verdade, ensina por amor. Sabe por que as pessoas usam essa frase?
é uma justificativa que a pessoa dá para ela própria porque ela não consegue ter um faturamento maior, porque ela não consegue ganhar mais. Aí, para justificar, ela diz assim, pô, cara, eu ensino por amor. Só que, na verdade, todos nós ensinamos esporte por amor. A questão é, você pode ensinar por amor ganhando pouco, ou você pode ensinar por amor ganhando bem. Qual é a diferença disso? Você vai viver bem, a tua família vai viver bem, você vai poder dar alguma coisa para o seu filho, para sua filha, você vai poder dar condições para os seus filhos. Inclusive, você vai poder dar condições para os teus alunos. Porque quem tem uma escola com alto faturamento, tem uma escola top cada vez mais. E aí tem escola boa, joga boa competição, faz coisa boa na escola, trata os alunos com diferenciais, tem coisas boas lá. Por quê? Tem um faturamento maior. Então não dá para ficar achando que aquela frase, quem ensina esporte de verdade ensina por amor, na verdade isso é uma justificativa de quem tem medo de fazer alguma coisa. Então o segundo passo é acreditar que é possível e fazer o que é necessário, tá? Então assim, esse é o segundo passo. O terceiro passo é uma coisa que a maioria dos professores tem dificuldade. Os professores de educação física têm dificuldade. Os professores de esporte, então, nem se fala. A dificuldade que tem de entender um princípio básico de quem vai ganhar dinheiro com escola de esportes nesse momento. Olha só, olha como isso é forte. Quem vai ganhar dinheiro de fato ensinando esporte com atividades esportivas, nesse momento que nós estamos vivendo, vai ganhar dinheiro sabendo desse princípio que eu vou colocar para você agora, que é o terceiro desses passos, tá? E eu vou te dizer por que os profissionais esportivos têm dificuldade disso. Esse princípio é o seguinte, você precisa ter o desejo genuíno, olha só, o desejo genuíno de resolver o problema das outras pessoas. O desejo genuíno de ajudar as outras pessoas a resolver os seus problemas. O que o professor esportivo, o professor de educação física, e principalmente o professor esportivo, ele pensa? Ele quer levar, ele que tem o conhecimento e ele quer mostrar para os seus alunos o que é o certo. Tanto que eu tenho um aluno que falou uma vez assim para mim, pô, nós temos uma metodologia top na minha escola de futsal. Só que a gente está perdendo aluno. Por quê? Ele estava partindo do princípio que ele tinha a coisa certa. Mas ele não estava prestando atenção no que os alunos precisavam. Então o que eu digo, e assim, isso é um princípio para você abrir uma escola que fatura alto sem investir nada, que é desejo genuíno de resolver o problema das outras pessoas. Por quê? Você não tem local, você não tem dinheiro. Então você vai vender um plano para alguém e mostrar, você vai ajudar essa pessoa a resolver um problema dela. Você vai mostrar para essas pessoas, para essas instituições, que elas vão se beneficiar com isso e você vai ajudar elas a se beneficiar com isso. Só que muitos professores têm dificuldade por quê? O professor de esportes, o professor esportivo, o professor de educação física, ele tem uma coisa muito forte com ele que é, ele quer ser reconhecido. Ele quer mostrar que ele é bom naquilo que ele faz. E o próprio esporte faz isso com a gente. Quem está há muitos anos no esporte tem uma mente de escassez, uma mente escassa, que é assim, eu preciso ganhar de você. Eu preciso ganhar de você. Por quê? Eu vivo há muito tempo no esporte. Então, o esporte tem esse ponto. Se eu não tiver consciência disso, eu quero ganhar o tempo todo, porque eu tenho uma mente escassa onde eu digo o seguinte, olha o que eu digo, é escasso, não tem para todo mundo. Então eu tenho que ganhar de você, eu tenho que dar um jeito de derrubar você. Só que o mundo atual não é o da escassez. O mundo atual é o mundo da abundância. Então o que a nossa mente tem que pensar? Tem para todo mundo e eu tenho que ajudar as outras pessoas. Tem para todo mundo e eu preciso ajudar as outras pessoas a melhorar. Quando eu entendo isso, é o primeiro passo, na verdade é o terceiro, para eu encontrar as pessoas, as instituições onde eu vou ajudar elas a crescer. E aí eu vou criar um plano para elas. Então o primeiro passo é, eu não preciso de local, eu preciso de um plano que possa ser vendido para essas pessoas ou instituições. Eu preciso acreditar que é possível e fazer as coisas que são necessárias para aquilo. Porque senão eu vou ficar dando aquela velha justificativa. Porque não sei o quê, que ensina esporte não ensina por lucro, papapá, esse papo aí ensina por amor. Pô, esse papo aí já era. O terceiro, eu tenho que ter o desejo genuíno de resolver o problema dessas pessoas e instituições, dos meus alunos. Quem pensa assim está com a turma cheia. O Alain Berbel entrou aqui. Turmas cheias.
escola cheia, top. E eu lembro que o Alan, quando a gente conversou a primeira vez, o Alan, a primeira não, algumas vezes o Alan, ele não estava ainda voltado, uma das coisas, o Alan faz um trabalho top. E assim, nas primeiras vezes ele não tinha visto ainda a possibilidade de arrumar patrocínio. Ou ele ainda estava em dúvida por causa do modelo de negócio dele. Depois que ele começou a conversar com o pessoal, hoje ele está cheio de patrocínio. Todas as semanas eu estou vendo ali, ó, novo parceiro, novo patrocinador. Mas isso é papo para outro dia. Nós, inclusive, na última, tem uma live, inclusive, aqui no perfil da Escolinha Lucrativa, falando sobre isso. O Alan tá aí, ó. É isso aí, ó. Hein, Alan? Eu tô vendo, tá show de bola, legal, parabéns pelo trabalho. Show de bola. Mas essa questão do patrocínio, nós fizemos uma live esse dia falando, essa semana, tá no perfil, falando sobre patrocínio direto. Então, legal. O que é isso? Desejo genuíno de ajudar as outras pessoas. O Alan percebeu que ele pode ajudar aquele patrocinador. Ele precisa só criar um plano para isso. Então nós precisamos ajudar essas pessoas. Eu posso abrir minha escola sem dinheiro, desde que eu saiba como criar um plano e ajudar essas pessoas e instituições onde eu vou criar, elas a crescer. Então, esse é o ponto, tá? Esse é o terceiro. Qual é o quarto ponto? Qual é o quarto ponto? É buscar novos conhecimentos. Porque eu estou falando para você nessa live de hoje, eu falei desde o início, que é contraintuitivo eu abrir uma escola de esporte sem investir. É contraintuitivo. Tá? Porque não é lógico. A lógica é, eu preciso de dinheiro, eu vou lá, construo, eu alugo a sala, eu alugo o local, e aí invisto e tenho uma escola, trago os alunos e faturo. Essa é a lógica. Só que o que eu estou falando aqui é contraintuitivo. Mas para você fazer isso, você vai precisar quebrar crenças do passado. Verdades que você tinha, porque isso não é lógico. Para você quebrar crenças, você precisa buscar novos conhecimentos. Inclusive, eu vou te contar uma história. Eu trabalhei 2 anos nos Emirados Árabes. Quando eu desembarquei em Dubai, no dia 13 de janeiro de 2019, eu levava comigo muitas crenças que eu tinha do povo árabe. Eu achava que o povo árabe ia fazer uma série de coisas lá. Quando eu cheguei lá e eu busquei conhecimento, eu passei a conhecer aquelas coisas, eu mudei as minhas crenças. Eu vi, não, aquilo que eles me falavam no Brasil não é mais assim, não é assim. As pessoas não fazem assim aqui. Por quê? Eu conheci, eu busquei conhecimento sobre aquilo e eu conheci, aquilo para mim passou a ser uma coisa conhecida. E o mais engraçado, quando eu voltei para o Brasil, quando eu voltava para o Brasil ou quando eu vim definitivamente, as pessoas que estavam aqui e me contavam aquelas crenças antigas ainda estão com aquelas, muitas das pessoas ainda têm aquela crença de 10 anos atrás. Só que o mundo está mudando muito rápido, as coisas estão muito dinâmicas. Se você não mudar as suas crenças, suas ideias, as suas verdades, se você não mudar, você vai ficar para trás. E eu ouço isso toda hora aqui. Tem ninguém que chega aqui e fala assim para mim, pô, eu ensino esporte há 30 anos, eu tenho uma escola de esportes há 30 anos. E eu não vou mudar o jeito de fazer determinada coisa. Vai dançar, vai perder aluno. Vai perder. E aí essas mesmas pessoas são as pessoas que dizem assim, não, eu só estou querendo uma dica de como fazer tal coisa. Como é que faz? Como é que o pessoal está fazendo isso? Como é que o pessoal está buscando novos alunos? O que o pessoal está fazendo aí para fidelizar tal? São essas pessoas. Por quê? A pessoa não quebra a crença. Como é que você faz para quebrar a crença? Busca novos conhecimentos. É aquilo que eu falei para vocês. As pessoas que eu vejo mais faturar com escola de esportes são pessoas que não têm licença XYZ. São pessoas que não está escrito ali no perfil especialista no tal coisa, pós-graduação lá em Harvard, não sei aonde. Não. São pessoas que entendem sua escola de esportes como um negócio e, como tal, fazem ele ser lucrativo. Então, você entende? É isso que eu quero fazer. Porque o que é a crença que nós temos que quebrar? Há 10, 20 anos, 5 anos atrás, vamos dizer, não é tão longe assim. As pessoas pensavam assim, ó, o que vai fazer eu ter uma escola? Olha só se você não pensa, me fala isso se você não pensa. As pessoas pensavam assim, ó, o que vai fazer eu ter uma escola de esportes lucrativa é eu entender de técnica, tática, metodologia de ensino. Então eu chego aqui dizendo, não, eu tenho uma metodologia tal, lá da base não sei da onde, eu tenho uma metodologia X, eu tenho a metodologia única do treinador X. Era isso que nós acreditávamos como algo que ia fazer eu ganhar bem na minha escola. Mas isso era 10 anos atrás, 5, 20 anos atrás. Hoje não é mais isso. Hoje, para você ter uma escola que fatura alto, você precisa de outras coisas, de outras habilidades. Se você não quebrar essas crenças, eu não estou dizendo que entender de técnica, de tática, de metodologia,
entender do teu esporte. Não estou dizendo que isso não é importante. Sem dúvida nenhuma, isso é importante. Na verdade, isso é básico hoje em dia. Você nem abre a escola. Isso é básico. Agora, se você quer ter uma escola que fatura de 10 a 40 mil e sem investir nada ainda, você precisa entender que você precisa de outros conhecimentos. E você precisa buscar esses outros conhecimentos. Por quê? A graduação não te ensinou isso. A graduação não ensinou. Inclusive na graduação de educação física, para quem é graduado, porque você não precisa ser graduado em educação física para você ter uma escola de esportes que fatura alto. Você não precisa ser. Você precisa saber entender ela como negócio. Você precisa seguir as regras, as normas, a lei. Inclusive as leis do CREF, né? O que o CREF preconiza. Mas você não precisa ser formado. Tá? A gente pode falar disso em outro momento. Mas o que acontece? Lá na nossa graduação, a graduação não nos mostrou isso. A graduação nos mostrou o quê? Inclusive tem muita gente que chega e fala isso agora. Para você ter uma escola lucrativa, você tem que entender da parte prática. Mas não é. Você precisa ter outros conhecimentos. A graduação não nos mostrou isso. A graduação nos mostrou didática, a graduação nos mostrou metodologias de ensino, a graduação nos mostrou técnicas específicas do teu esporte, e falou um pouquinho sobre empreendedorismo que você nem lembra, né? Então o que acontece? Inclusive se você vai fazer uma pós-graduação, você tem dificuldade de trazer os conhecimentos de uma pós-graduação para a tua prática do dia a dia. Você tem dificuldade. Porque lá na graduação o conhecimento é muito conhecimento teórico. E você precisa de coisa prática para o teu dia a dia. Você precisa saber como resolver os problemas da tua escola e tornar a tua escola lucrativa, ganhar mais, faturar mais. Só que essas pós-graduações não ensinam isso. Né? Não ensina. Inclusive na graduação, você também não aprendeu uma outra coisa. Que a área mais rentável da educação física é a escola de esportes. Nós não fomos treinados isso. Por quê? O que as pessoas dizem? Não, eu vou trabalhar numa academia, porque é legal, dá status, é bonito. Eu vou fazer um concurso numa prefeitura, trabalho numa prefeitura, trabalho em outro lugar, trabalho em 3, 4, 5 lugares para ter uma renda boa. Muito pouca gente lá da educação física percebe que tem uma grande oportunidade na escola de esportes. Não percebe. Você entra na educação física, inclusive você sai de lá querendo abrir uma academia para trabalhar lá. Só que sabe por que a educação física, por que a escola de esportes é a grande oportunidade, e nós estamos vendo esse momento agora? Porque tem um poder de escala muito grande. Você pode ter uma escola de esportes e colocar 100 alunos, 200 alunos. Você pode ter 2 núcleos, você pode ter 3, você pode abrir uma outra em outra cidade, desde que você tenha capacidade para isso. E você pode ter 200, 300, 400, 500 alunos. Só que o que acontece? As pessoas não percebem isso. Então elas acham que, ela não consegue perceber o poder da escala da escola de esportes. Então ela vai lá, ela vai trabalhar por hora aula. Tem gente que trabalha por hora aula, cara. Em vários lugares. Tem gente que vai. Tem gente que vai. O Renan tá aqui, ó. O Renan é um dos caras que tem resultados fantásticos. E, cara, assim, ó, na verdade, assim, falar do Renan é fácil, porque tá tendo um trabalho muito bom, muito legal. E é um dos nossos exemplos aqui, porque quando a gente fala para as pessoas, a gente mostra os exemplos do Renan. E o Renan começou assim. Começou sem dinheiro, sem local, e começou a fazer tudo acontecer. Hoje tem um faturamento de mais de 15 mil por mês. E então, assim, lá na educação física a gente não aprendeu isso, esse poder da escala da escola de esportes. Quando a gente entende isso, a gente vê que você trabalhando 3, 4 horas por semana na escola de esportes, você pode atender 100 alunos. Só isso já te dá um faturamento de mais de 10 mil. Que muitas não... E daí você vai lá, a pessoa pensa, tem gente que vai na hora aula, trabalhar lá num concurso de prefeitura, na hora aula. Tem gente que vai cumprir hora aula. Lá, horário, vai lá no horário, às vezes nem ensina ninguém, mas fica lá cumprindo horário para receber o seu salário. E não tem nada de errado, cada um faz o que acha certo. Só que tem muita gente que tem competência e tem habilidade. Deus te deu essas competências. E você está indo lá cumprir horário para ficar até as 10 horas. Só para ficar lá para cumprir horário para receber o teu salário. Você no colégio, na hora aula, você atende 10, 20, 100 pessoas, o teu preço não muda. Na escola de esportes, se você atender 10, o preço é 1, mas se você atender 100, você vai ganhar sobre 100. Se você atender 200, você vai ganhar. Esse é o poder da escala que eu falo. Tá? Então, mas para fazer isso, você tem que buscar novos conhecimentos. Então, eu já falei agora sobre 4 dos passos que você tem que ter para abrir uma escola de esportes, para ter uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil, sem investir R$1. Nada.
Nada, tá? O primeiro, você não precisa de local, você precisa de um plano que seja vendável, que você possa vender para alguém. Você precisa acreditar que é possível e fazer as coisas necessárias. Você precisa ter o desejo genuíno de ajudar as outras pessoas, ou seja, isso é ter empatia de entender as outras pessoas para ver como que eu resolvo com o meu esporte. Eu não posso ficar fazendo só o que eu quero. Eu tenho que ensinar o que as pessoas estão precisando. E aí, com isso, eu adapto o meu esporte para aquilo. Esse é uma coisa muito importante. Tem gente que está querendo ensinar o seu esporte. Eu só ensino formação e rendimento. Eu só ensino um atleta. Eu quero formar um atleta. Cara, você vai ter dificuldade. Alguns vão conseguir, mas a maioria não. Por quê? Você não está entendendo que você precisa ter o desejo genuíno de resolver o problema das pessoas. E as pessoas estão precisando de esporte. Só que você não consegue adaptar o teu esporte a elas. O 4, buscar os conhecimentos necessários para isso. Faz sentido para vocês? Eu vou para o 5º agora. O 5º é entender a sua escola como um negócio. Entende? Você precisa enxergar a tua escola como um negócio. E tanto que eu falei antes aqui que as pessoas que estão faturando mais alto com escola de esportes, inclusive ex-treinadores, pessoas do esporte que muitas vezes passaram anos pensando assim, não, eu vou ser treinador, o sonho de ser treinador, ser reconhecido pelo seu trabalho, estão vendo que na escola de esportes eles têm potencial de ganhar muito mais dinheiro. Tem muito treinador trabalhando com escola de esportes, trazendo a sua ideia para a escola de esportes, porque ali ganha muito mais dinheiro. De vez em quando vai lá, trabalha, faz um trabalho, mas tem ali um ponto fixo onde ganha bastante dinheiro, porque estão percebendo isso, que o momento é propício. Mas o que tem que fazer? Entender como um negócio. O que é entender a sua escola como um negócio? Por menor que ela seja. Ah, eu atendo 10 pessoas, 15 pessoas. Entenda como um negócio. Um negócio tem que dar lucro, um negócio tem que ter controle, um negócio tem que ter processos, eu preciso organizar os processos. Então, entender a minha escola como um negócio é fazer ela se tornar lucrativa. Quando eu começo a entender a minha pequena atividade escola como um negócio, eu começo a fazer ela crescer. Se eu quero ter uma escola que fatura mais de 10 mil por mês, mesmo sem investir nada, eu preciso entender a minha escola como um negócio e fazer as coisas necessárias para isso. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para você que está por aqui? Eu falei sobre... eu estou falando sobre 7 passos. Estou falando sobre 7 passos para você abrir uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil sem investir nenhum real. Ao contrário do que você ouve muito por aí. Ah, tem que investir 10, tem que investir 20, tem que investir 100. Não, sem investir nenhum real. Eu já falei sobre os 5 primeiros passos. E eu quero saber de você se isso faz sentido ou não. Me conta se isso faz sentido para você. Sim, faz. Não, não faz. Tá? Me fala se você está aqui, se você pegou os 5. Porque tem gente que vem aqui e eu sempre falo assim, ó, essas lives que a gente faz, essa live é de aquecimento. Quando a gente faz essas lives de aquecimento para a nova escola de esportes, você acha que a gente vai falar sobre papo raso. Não, cara, a gente está falando sobre papo importante aqui. Que se você tem essas sacadas aqui, eu tenho certeza que você já começa a ter mudança da tua cabeça e da forma com que você trabalha. Tenho certeza disso, porque tem muita gente que me fala disso. Ó. A Prof. Val que entrou aqui, ela sempre me fala isso. Que depois que ela começou a acompanhar essas lives, ela mudou a perspectiva dela. O Uriel, que acompanha sempre as nossas aulas, os nossos vídeos, o professor Uriel me falou assim, cara, só com isso já mudei a minha visão, já estou fazendo umas coisas diferentes aqui. Tá? Então vamos lá. Ó. Partindo para o sexto dos passos que eu tenho que ter. E isso aqui é muito, mas muito importante. 6º passo para você abrir uma escola sem nenhum dinheiro e ter uma escola que fatura de 10 a 40 mil por mês. Esse passo é extremamente importante e eu chamo ele de montinho-montão. Montinho-montão. Eu já falei para você que você não precisa ter local próprio. Você vai abrir no local de outras pessoas. Você vai ajudar essas outras pessoas a crescer. Só que tudo que você começar a trazer, ganhar, arrecadar na tua escola, faturar, tudo que entrar de mensalidade, você vai ter um controle, você vai controlar como um negócio e você vai guardar isso em montes. E você vai guardar um montinho. Todo dinheiro que entra, você guarda um montinho. Todo dinheiro que entra, você guarda um montinho. Você vai reinvestindo nessa escola. Então você vai reinvestindo todos os meses. Porque tem gente que faz assim, que não tem controle financeiro, e aí pega o dinheiro que entra na sua escola e diz assim, tudo que entrou aqui é meu, eu pego para mim. E vou gastando, sem saber, sem ter um controle daquilo ali.
E isso está errado. Você tem que ter o teu salário ali da escola, de tudo que entra ali, você tem que ter um salário e você tem que guardar o restante na tua conta. Aquela é a saúde do teu negócio. Você vai guardando. E de tempos em tempos você vai retirando. Então você guarda um monte, você vai guardando montinho, você tira um montão e o que você faz com aquele montão? Você reinveste na tua escola, comprando materiais, na apresentação da tua escola, na organização legal da tua escola. Porque tem muita gente que coloca essa desculpa, porque tem que organizar legalmente a minha escola, não sei o quê. Cara, você não vai organizar a tua escola legalmente antes de você criar a tua ideia. Cria a tua ideia, coloca no campo de batalha, guarda o dinheiro, vai pegando um montinho, torna aquele dinheiro um montão e você vai organizar a tua escola. Materiais, apresentação, e aí a tua escola vai começar a ter mais alunos, tua escola vai começar a ser reconhecida, as pessoas vão ver isso, e as pessoas vão começar a falar bem da tua escola. Você faz um trabalho bom, você vai crescendo, a tua escola vai crescendo, e você vai fazer a tua escola crescer. Aí você começa a faturar 10, 20 mil, aí você vai chegando nos patamares maiores, como é o caso do Caxias, como é o caso do Anderson Dedê, como é o caso do Boca, como é o caso do Lucas, como é o caso do Rômulo, do próprio Renan que está aí, que tem um faturamento de mais de 15 mil, alguns deles de mais de 30 mil, próximo a 40 mil reais por mês, com escola de esportes. Por quê? Entenderam isso e vão fazendo aos poucos esse trabalho de montinho, montão. O sétimo, vocês querem saber o sétimo ponto? Você quer saber o sétimo ponto? Eu falei, agora eu quero a tua participação aí. Nós estamos com 24 pessoas aí. Eu quero saber de vocês. Se vocês... E até eu já quero agradecer a tua participação aí, cara. Você, pessoas que estão por aqui, mulheres e homens que estão por aqui, professores, quero agradecer a tua participação nessa nossa live de hoje. Nós falamos sobre 6 segredos até agora, 6 passos para você ter uma escola que fatura de 10 a 40 mil. E eu quero saber se você quer que eu fale o sétimo passo. Porque você está aqui comigo, quero saber de você. Sim, sim, manda bala. Não, não precisa, quero saber, me fala aqui para eu saber que vocês estão comigo. Esses dias, inclusive, eu estava numa live aqui e eu fui falando, porque eu falo bastante. E daí, daqui a pouco, eu percebi que o pessoal não estava me visualizando direito. Então, por isso que eu quero saber se você está por aqui. Beleza. O pessoal aqui, a Isa, acho que é Isa, ou o Isa, não sei, me falou sim, vamos lá. Luciano falou vamos. Beleza, me fala, me dá um sinal aqui que você está comigo e que você quer que eu fale sobre o sétimo desses passos para a gente abrir uma escola, mesmo sem gastar nada. De qualquer esporte, tá? Esqueça esse negócio, tem que ser futebol, tem que ser, não. Qualquer esporte, sem gastar nada. Outra coisa, então vamos para o sétimo. Antes de eu falar sobre o sétimo, eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos com as inscrições abertas para a nova Escola de Esportes, a nossa série de aulas online gratuitas, que acontece de 17 a 21 de outubro, daqui 2 semanas. 17 a 21. Para você participar é gratuito, basta você se cadastrar. Na bio da Escolinha Lucrativa tem um link, você clica lá naquele link, entra e você coloca teu e-mail, vai para o grupo do WhatsApp, você vai receber um monte de material ao longo dos próximos dias, material de alta qualidade, legal, gratuitamente. Você vai também receber as aulas que são top e você vai participar de uma série de coisas que nós vamos fazer ali, inclusive sorteios, vai ter o sorteio. Eu vou falar mais sobre o sorteio. É um sorteio que tem uma premiação muito legal, eu vou falar mais nas próximas lives nossas. Inclusive amanhã eu vou estar falando uma live legal que eu quero dizer para você aqui. Amanhã, às 21h40, todos os dias, 21h45, na nossa live Projeto 945 Noturno, 9h45, 21h45, eu vou falar para você o que é mais rentável. Ter uma escola para formação de atletas ou ter uma escola de esportes voltada para a saúde, para a recreação, né? Para uma escola mais livre, assim, para formação de atletas ou para saúde e recreação. O que dá mais dinheiro? Nós estamos falando aqui de faturamento, de ter uma escola lucrativa. Então me conta aí qual delas que você acha que dá mais dinheiro. Me conta não. Vem na live de amanhã que eu vou falar para você qual delas dá mais retorno, tá? Qual que é o sétimo segredo? Já falei sobre 6 segredos. Agora eu vou falar sobre o sétimo dos passos, na verdade, para você abrir uma escola mesmo sem dinheiro, uma escola que fatura de 10 a 40 mil. É trabalhar com inteligência. Parece simples, mas não é. Trabalhar com inteligência parece muito simples, mas não é. Porque nós, profissionais de educação física, não fomos treinados para isso. O que é trabalhar
com inteligência? O que é trabalhar com inteligência? É entender o poder da escala da escola de esportes. Eu falei para vocês na live de hoje que tem professor de educação física que trabalha em 6 lugares. Por quê? Porque quer tornar a sua atividade rentável. Né? Então aquele discurso que a gente ouve, quem ensina esporte de verdade não pensa em lucratividade. Aqui, cai por água, vai por água abaixo. Porque o professor quer ter lucratividade. Tanto que ele trabalha em 6, 7 lugares. O cara vai cumprir hora-aula lá às 10 horas da noite, numa prefeitura lá para justificar um salário de R$ 2.000. Isso não é trabalhar com inteligência. Quando você trabalha por hora-aula, não é trabalhar com inteligência. Por quê? Porque a hora-aula você pode atender 10, 100 ou 200 alunos, o preço da tua hora-aula não muda. Não muda. O preço da hora-aula é o mesmo e não é definido por você. Essa, inclusive, é a maior frustração do profissional de educação física. Tanto que são essas pessoas que dizem a profissão não é valorizada, eu não tenho apoio, eu não tenho valorização, o CREF, blá blá blá. São essas pessoas. Por quê? Porque não trabalha com inteligência, trabalha voltado para a hora-aula. Se você trabalha voltado para a hora-aula, você não vai aproveitar o grande momento do ensino esportivo no Brasil que nós estamos vivendo agora. Porque você trabalha por hora-aula, o teu salário não muda, o teu preço não muda. Você dá duro pra caramba, você traz exercício novo, você vai lá, pega lá o e-book dos 322 exercícios Você vai lá, cada dia você faz um diferente, o teu preço não muda, cara. Porque não é definido por você. Agora vai na escola de esportes. Se você atender 10 na escola de esportes, o preço é 1. Mas se você atender 100, 200, 300, você vai ganhar com base nos 300. Isso é o poder da escala. E tem outra coisa. Quanto mais você aprende a jogar o novo jogo, o jogo que nós estamos nesse momento, quando você aprende a jogar esse jogo e você torna a tua escola cada vez mais legal, mais bacana, com muitos alunos, quando você começa a fazer isso, o teu preço se torna mais alto. E as pessoas dizem, eu quero pagar mais para ir aí. Eu me sujeito. Tanto que, olha só, esse é um dos grandes pontos de dúvida das pessoas. Eu recebo muitos professores falando isso. Inclusive esses dias, um professor, ele falou assim, licença C ou B da CBF, de instituições renomadas. Né? Um cara que, o que eu quero dizer é que tem um conhecimento, ele é uma pessoa que tem conhecimento. E ele me disse assim, ó, pô, eu não posso aumentar o preço da minha mensalidade, porque aqui na minha cidade, no meu local, é uma cidade lá de 20 e poucos, 30 mil habitantes, e eles não têm um poder aquisitivo para isso. Isso na cabeça dele, ele pensa isso. Ele não pode aumentar o preço da mensalidade dele. Ele cobrava, se não me engano, R$ 60. Há 2 semanas atrás ele me falou isso. E o que eu quero dizer? Que quando você sabe jogar um novo jogo, você começa a tornar a tua atividade mais valorizada. Então as pessoas começam a dizer, não, eu topo pagar mais caro por isso. Inclusive eu lembro de uma história do Renan. O Renan que me contou isso aqui, o Renan que vivenciou isso. Durante a pandemia tinha pessoas do projeto social que teoricamente não tinham dinheiro para pagar atividade, que foram pagar para fazer personal soccer com ele. Por quê? Porque valorizou o trabalho dele. Porque ele soube como valorizar o trabalho dele. Então quando a gente sabe como valorizar o nosso trabalho, a gente aumenta o nosso preço. Né? E aí aquela questão de preço e valor. Eu vou falar sobre isso numa live. Vou falar numa live, prometo para vocês a diferença de preço e valor. Porque quando você entende a diferença de preço e valor, você sabe que você pode aumentar o teu preço. Você vai saber que a tua limitação está mais no que você enxerga, no que você pensa, nas nossas crenças, do que realmente no que é, de fato. Você pode aumentar o preço, desde que você saiba como fazer. Então, trabalhar com inteligência é isso. É saber como aumentar o preço. É saber como escalar a sua escola de esporte. Saber que você não precisa trabalhar em 6 lugares. Se você trabalhar em 1 e 2, bem feito, e às vezes menos tempo, durante poucas horas por dia, você vai ter 100, 200 alunos. Vai ganhar mais. Porque quem trabalha muito não consegue perceber as oportunidades. E a gente tem isso também. Olha só se isso não é verdade. Dentro da educação física a gente tem isso também. A gente tem uma crença dentro da educação física que a gente precisa quebrar, gente. Olha só se não é verdade. A gente se orgulha de trabalhar muito. Eu não estou dizendo que a gente não precisa trabalhar muito. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser preguiçoso. O cara não tem que ser preguiçoso. O cara tem que dar duro e trabalhar. Sério, trabalhar para valer. Só que isso, a gente precisa aprender a trabalhar com inteligência. Porque quando eu trabalho com inteligência, eu consigo fazer o resultado trabalhando menos. É isso que eu quero dizer para vocês. Daqui a pouco você trabalha 2 horas, 3 horas por dia, e a gente tem muitos alunos que fazem isso, trabalha 2 horas por dia e tem faturamento de mais de 10 mil por mês. Porque aprendeu como fazer.
Pô, coloca 30 alunos por turma. O poder da escala da escola de esportes. Pô, 30 alunos por turma. Você tem 4 turmas aí, cara. 4 turmas com mais de 20 alunos. Você já, e mais de R$ 100 a mensalidade. Você está faturando mais de 10 por mês. Tá? E você está vendo dinheiro que você nunca viu entrar na tua conta, na tua mão. Só que aí você não consegue perceber isso. E aí, o que nós queremos? Pô, eu me orgulho de trabalhar, de acordar às 7, 6 da manhã e de dormir tarde, de trabalhar pra caramba, porque a educação física nos mostrou que era assim, que a gente ia ter uma vida próspera. Mas quem faz isso tem dificuldade de perceber as oportunidades. E aí, quando não percebe as oportunidades, vai chorar, reclamar que não é valorizado, enquanto outras pessoas estão percebendo essas oportunidades. Isso é trabalhar com inteligência. Então esse é o 7º passo para a gente ter uma escola de esportes que fatura, e isso é plenamente possível. Tem muita gente fazendo isso. 7 passos para você fazer isso. Tá? Primeiro, você não precisa de local próprio, você precisa de plano que você possa vender. Segundo, acreditar que é possível fazer as coisas necessárias, não ficar se escondendo atrás de justificativas. Terceiro, desejo genuíno de ajudar, empatia para ajudar os problemas, resolver os problemas das crianças, das famílias, dos locais onde você vai fazer. É assim que o Thiago tem 6 lugares agora e não tinha nem dinheiro para começar. Buscar novos conhecimentos, porque os conhecimentos que nós temos acesso, inclusive você, nós, eu, qual é o conhecimento que você mais tem acesso aí? São questões técnico-táticas e metodológicas. Todo ano tem uma atualização tática e metodológica. Todo ano tem um curso de 322 exercícios. É isso que você aprende. Só que você não aprende como tornar rentável. Né? Então é isso que nós temos que buscar nesse momento. Quinto, entender sua escola como um negócio e cuidar da sua escola como um negócio. Sexto, montinho e montão, reinvestir na tua escola para fazer ela crescer. E sétimo, trabalhar com inteligência. Faz sentido para você? Se faz, diz sim, coloca o dedinho no coraçãozinho ali. Se não faz, diz não. Eu tenho 1 minuto aqui para receber alguém aí, para tirar alguma dúvida de alguém. Se você quiser bater um papo comigo, agora é a hora, agora 1 minuto para vocês, beleza? É um grande prazer estar conversando com vocês. Na live de amanhã nós vamos falar sobre o que é mais rentável. Ter uma escola para formação de atletas, formação e rendimento, formação de atletas, ou ter uma escola de saúde e de recreação. O que dá mais dinheiro? Para você saber se posicionar e se direcionar. Outra coisa, durante essa semana nós temos lives todos os dias, lives com muito conteúdo de valor, às 21h45 no nosso projeto 945. Se você não se inscreveu na nova escola de esportes, no nosso evento gratuito, depois você se inscreve ali no link da bio. O Exaltação Marcelinho. Fala, Marcelinho, eu perdi a tua pergunta. Repete aí o que você ia me falar. Me fala aí. O que você ia falar? Diz aí que a gente tem 1 minutinho aqui para nós bater um papo, tá? Manda brasa. E é muito legal tá batendo esse papo nessas lives que a gente faz, porque a gente conversa com pessoas do Brasil inteiro. O Jairo tá aí, ó. Legal. Valeu, Jairo. O Marcelinho tem uma escola de futsal. Tranquilo, legal. Gente, já que vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou me despedindo de vocês. Amanhã, exatamente às 21h45, eu estarei aqui. Um abraço a todos vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus e amanhã um ótimo dia de trabalho. Valeu? Até mais, até amanhã.